Estevão foi apedrejado depois de um julgamento injusto, mas antes de morrer, ele perdoou seus agressores. Paulo foi abandonado durante o julgamento mais importante da sua vida. Mesmo assim, perdoou os que o abandonaram. Nosso Senhor Jesus Cristo foi humilhado, espancado e crucificado, e ainda assim pediu que Deus perdoasse aos seus executores. A mensagem que o Senhor colocou em meu coração hoje é sobre perdão. Falaremos um pouco sobre os pecados que Deus não perdoa e sobre a necessidade de pedirmos perdão e de perdoarmos. Veremos o quanto o perdão faz bem para a nossa alma e para o nosso corpo. Desde que o Senhor Jesus me salvou e a partir do momento em que comecei a ter o desejo de ler a Bíblia e conhecer melhor a palavra de Deus, que eu me deparei com uma passagem que está nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, onde Jesus fala sobre o pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nos evangelhos de Mateus capítulo 12 e Marcos capítulo 3, fariseus e escribas acusam a Jesus de expulsar demônios e de curar pessoas possessas pelo poder de Beelzebu, a quem eles chamam de o maioral dos demônios. Eles acusam a Jesus de estar possuído por Beelzebu ou por um espírito imundo. Mas estes mesmos fariseus e escribas já teriam tido razões e visto demonstrações e evidências dadas pelo próprio Jesus para aceitarem e acreditarem que essas obras vinham do Espírito Santo e não de Satanás. Então Jesus fala que todos os pecados e blasfêmias dos homens serão perdoados, inclusive as proferidas contra o Filho do Homem, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, este nunca terá perdão. Mas existe um outro pecado que também podemos considerar como imperdoável do ponto de vista de Deus, e esse pecado é o de não perdoar. No Evangelho de Mateus, dos capítulos 5 ao 7, está descrito o que é conhecido como o Sermão do Monte. Nesse sermão, no capítulo 6, dos versos 5 ao 15, o Senhor Jesus nos ensina a respeito da oração. E dos versos 9 ao 13, ele nos ensina a orar o Pai Nosso. Dentro da oração do Pai Nosso, no capítulo 6, verso 12, está escrito assim: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Aqui já temos uma indicação de que nós seremos perdoados da mesma forma como nós perdoamos. Mas, para não deixar nenhuma dúvida a este respeito, nos versos 14 e 15, Jesus diz claramente: Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Se não perdoarmos, Deus não nos perdoará. Segundo a Wikipédia, perdão é o processo intencional e voluntário pelo qual a vítima, ou geralmente o agressor, passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação a uma ofensa criminosa. Deixa de lado emoções negativas como raiva e a vingança, com uma capacidade aumentada de desejar bem ao agressor. Em outras palavras, perdoar é o ato consciente de renunciar ao ressentimento ou ao desejo de vingança contra alguém que de alguma forma causou algum mal a você ou a alguém. A decisão de perdoar pode acontecer mesmo que a pessoa não mereça. Um artigo publicado pela revista Galileu em novembro de 2014 lista 8 razões já comprovadas pela ciência pelas quais o perdão traz benefícios para a saúde. Primeira razão: perdoar faz você viver mais. Um estudo de 2011, publicado pelo Journal of Behavioral Medicine, concluiu que as pessoas que perdoam incondicionalmente tendem a viver mais. E olha que perdoar incondicionalmente significa que não precisa que a outra parte peça perdão ou prometa não cometer o mesmo erro novamente. Segunda razão: perdoar te deixa menos nervoso. Segundo o estudo de 2001, publicado pelo Psychological Science, o rancor aumenta atividades fisiológicas como tensão dos músculos da face, aumento do batimento cardíaco e deixa a pessoa em estado de alerta. Pessoas que perdoam ficam mais calmas e sofrem menos com estresse. Terceira razão: perdoar melhora a saúde em todos os sentidos. Pesquisadores da Universidade do Tennessee descobriram que perdoar alguém é excelente remédio antidepressivo, reduzindo sentimentos como tensão, raiva, depressão e limpam as emoções negativas. Quarta razão: perdoar e fazer as pazes com os outros te ajuda a perdoar a si mesmo. Estudiosos da Universidade Baylor concluíram que quando você perdoa alguém que faz algo errado a você, você também contribui para o processo de auto-perdão. Quem pede perdão por um erro tem maiores chances de perdoar a si mesmo. Quinta razão: perdoar faz bem para o coração, literalmente.
Um estudo publicado pelo jornal Personal Relationships mostra que quando uma pessoa perdoa a outra, ambas apresentam uma redução na pressão arterial. Isso significa que perdoar e ser perdoado melhora significativamente os processos fisiológicos do coração. Quanto maior for o comportamento conciliador por parte da vítima, melhor se portará a pressão arterial. Sexta razão: perdoar é benéfico para o sistema imunológico. Uma pesquisa apresentada em um encontro da Sociedade de Medicina Comportamental dos Estados Unidos em 2011 descobriu que portadores do vírus HIV que perdoavam de verdade alguém que os havia magoado apresentavam um maior nível de células CD4, consideradas positivas para o sistema imunológico. Sétima razão: perdoar fortalece seus relacionamentos interpessoais. Pesquisadores da Universidade de Missouri, Kansas City, mostraram que o perdão facilitou e muito o processo de recuperação do trauma da infidelidade, garantindo mais satisfação na relação e mais comprometimento mútuo após o perdão. A oitava razão: perdoar te protege do estresse. Possuir a habilidade de perdoar prediz uma saúde positiva, tanto mental quanto física, de acordo com um estudo publicado no Journal of Health Psychology. Os pesquisadores também notaram que a disposição para perdoar parece nos proteger contra os efeitos negativos do estresse na saúde mental. Outros estudos também apontam que a falta de perdão pode desencadear em sérias doenças emocionais e físicas, como depressão, dores musculares, hipertensão, reações alérgicas, enxaquecas, dores no peito e até câncer. Enfim, perdoar só faz bem para o nosso corpo e para a nossa mente. E Deus sempre soube disso. Tanto que ele nos alerta há milhares de anos sobre a necessidade de perdoarmos. No mundo espiritual, o perdão é libertador. Quando você perdoa alguém, a impressão que se pode ter é a de que você está libertando a pessoa que estava presa na sua mente. Mas, na verdade, é a sua mente que está sendo libertada. Você fica livre de sentimentos como raiva, ira, desejo de vingança. Você também se liberta do ressentimento e da mágoa. Quando você perdoa, você recebe cura. E quando você perdoa, você é perdoado. O perdão é fruto de um coração compassivo e que deseja fazer o bem. O perdão flui da benignidade do nosso coração e não por haver ou não merecimento de perdão para quem nos ofendeu. Existem pessoas que merecem o nosso perdão, mas aquelas que não merecem precisam dele e nós precisamos perdoar. Grandes pessoas da Bíblia compreendiam o poder do perdão. O livro de Atos, nos capítulos 6 e 7, está escrito sobre a história de Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, que foi escolhido para ser diácono. A palavra diz que ele era cheio de graça e poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Por causa disso e por ser seguidor de Jesus, ele levantou a ira dos religiosos da época, que discutiam com ele e até subornaram alguns para mentir contra Estevão, dizendo que ele blasfemava contra Moisés e contra Deus. Estevão foi levado a julgamento e condenado injustamente à morte por apedrejamento. Mas antes de morrer, Estevão perdoou seus agressores, pedindo que Deus não lhes condenasse por esse pecado. Está escrito: e enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Na última carta escrita pelo apóstolo Paulo, a epístola de 2 Timóteo, no capítulo 4, ele escreve como foi abandonado pelos irmãos da fé. No versículo 16 ele escreve assim: Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Paulo estava sendo julgado e na sua primeira defesa não havia ninguém, pois todos haviam desertado. Porém ele sabia que a vida daqueles que o abandonaram ainda estava sendo influenciada pelo evangelho de Jesus Cristo. Paulo não demonstra ter um espírito de vingança em relação a eles, mas um espírito de perdão. E em amor e humildade, pede que Deus não os condene. Ele complementa o verso 16 dizendo: que isto não lhe seja posto em conta. E o nosso maior exemplo de perdão incondicional e merecido vem do nosso Senhor Jesus Cristo, que mesmo depois de ser rejeitado, humilhado, de ser condenado injustamente, de ser espancado, açoitado e crucificado, ele pede que Deus perdoe aqueles que lhe fizeram tanto mal. Está escrito assim no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Mas durante toda a sua vida, Jesus nos deixou outros ensinamentos sobre perdoar. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos 21 e 22, está escrito: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ao dizer 70 vezes 7, Jesus estava usando uma expressão hebraica que simboliza um número infinito de vezes. Ele nos mostra que devemos perdoar nossos irmãos e irmãs repetidamente, sem limites, assim como Deus nos perdoa. Perdoar não significa esquecer ou tolerar o mal, mas é um ato de amor, compaixão e misericórdia. O perdão é diferente de tolerar, porque tolerar significa falhar em ver a ação como uma coisa errada e que necessita de perdão. Perdoar é diferente de desculpar, porque desculpar ao pé da letra significa retirar a culpa, não considerar o ofensor como responsável pela ação. Perdoar também é diferente de esquecer, que é remover a noção da ofensa da nossa mente, da nossa consciência. Perdoar também não significa reconciliação ou a restauração de um relacionamento, apesar de eu acreditar que seria maravilhoso se pudéssemos perdoar e reconciliar, e que essa restauração fosse completa. Mas o certo é que se você não perdoar, você não pode orar, você não pode adorar e você não pode ser perdoado, porque está escrito: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Então, meu irmão e minha irmã, se você está precisando libertar alguém e se libertar por meio do perdão, eu quero orar com você. Senhor meu Deus, meu Pai, bendito é o seu nome hoje e eternamente. Pai, a sua palavra diz que o Senhor nos enviou seu Filho para nos redimir, nos perdoar e nos libertar. A sua palavra também diz que precisamos perdoar para sermos perdoados, que as nossas ofensas serão perdoadas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, Senhor, eu quero seguir a tua palavra e quero perdoar para ser perdoado. Eu quero perdoar para ser curado. Eu quero perdoar para fazer a tua vontade, Senhor. Ó Senhor, eu recebo dentro de mim o teu perdão e te peço que me ensine a perdoar como o Senhor perdoa. Me ensine a amar como o Senhor ama. Me ensina a ser um perdoador, Senhor, e a não guardar mágoas nem rancor. Pai, é com este teu amor e este teu perdão que eu perdoo e liberto todos aqueles que me fizeram mal de alguma forma, desde o meu nascimento, na minha infância e até agora. Eu perdoo e liberto, com o amor de Jesus Cristo e com o poder do Espírito Santo de Deus, a todos que me feriram, me rejeitaram, que me acusaram injustamente, que me machucaram. Pai, eu te peço que remova de dentro de mim qualquer espírito de mágoa, de ressentimento, espírito de ódio e de vingança, que queiram se levantar contra esse meu desejo de liberar perdão. Eu declaro agora, espírito de ódio e falta de perdão, esteja amarrado em nome de Jesus, e pela autoridade que há no nome de Jesus, e pelo poder do seu sangue derramado em meu favor, eu já me sinto perdoado, curado e liberto das amarras de Satanás, que quer me prender em uma vida miserável de ódio e ressentimento. Eu sou filho do amor de Deus que me perdoou, que me aceita e que me sara de todas as minhas mazelas. Eu sou livre em Cristo Jesus para a glória de Deus Pai. Eu recebo o teu perdão e a tua cura, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu peço que você digite amém nos comentários se você crê, meu irmão, e se você orou com fé. E se essa mensagem foi importante para você, peço que compartilhe o vídeo nos seus grupos de WhatsApp para que ele chegue a seus familiares e amigos que estejam precisando ouvir esta palavra. Peço também que se inscreva no canal. Basta clicar no botão inscrever-se que está logo abaixo deste vídeo e também ative as notificações para receber nossas próximas mensagens. Peço que curta o vídeo e deixe um comentário com o seu nome se estiver precisando de oração. E o objetivo maior dessas mensagens é fazer com que você sinta a vontade de buscar mais a Deus, de conhecê-lo melhor, porque só Deus é capaz de mudar nossa vida, nossa história e nos mostrar nosso verdadeiro valor e propósito neste mundo. Peço que Deus te abençoe e nos encontramos no próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém e amém.